Eu achava que conhecia tudo sobre esse indicador, mas esses resultados eu ainda não tinha conseguido. É simplesmente uau! Amigos, olá a todos! Hoje temos a análise mais detalhada do indicador Awesome Oscillator. Hoje eu vou te explicar que tipo de instrumento é, como usá-lo na negociação, como ganhar dinheiro usando este indicador e como ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mercado geral. Às vezes eu uso esse indicador na minha negociação, é bastante informativo e dá sinais de qualidade. Por isso, você, se quiser melhorar não só o seu conhecimento deste indicador, mas entendimento do mercado em todo, se você quer negociar de forma mais rentável, mais eficiente, não deixe de assistir este vídeo até o final, pois este vídeo vou mostrar toda a minha experiência ao negociar com este indicador e também vamos aumentar o depósito pelo menos uma, duas vezes. Então vamos fazer isso. Então vamos voltar ao indicador. Adicione de forma muito simples. Negociamos na plataforma Poker Option, então no canto superior esquerdo, clique no painel indicador e procure o indicador Awesome Oscillator. Clique nele uma vez e pronto. Não se define de outra forma, não mudamos nem período long, nem período short, deixamos como está. O indicador aqui é o Instagram. Temos uma linha aqui no meio, que é denotada por zero. Então, deixe-me explicar rapidamente como usar este indicador. Se desenharmos linhas verticais, mais ou menos assim e assim, entenderemos que quando o indicador está abaixo da linha zero, ou seja, aqui temos a linha do meio, zero, de grosso modo, quando o indicador está abaixo de zero, então a tendência de baixo prevalece no mercado aqui, ou seja, estamos neste ponto e quando o indicador cruza a linha zero, de baixo para cima já estamos abaixo, ou seja, em geral temos uma tendência de baixa aqui. A mesma coisa acontece com uma tendência de alta, vamos também dar uma olhada. Aqui temos um pedaço da tendência de alta, respectivamente, o que podemos encontrar aqui? Aqui começamos a formar com este indicador, aqui terminamos. Neste segmento, temos uma tendência de alta dominante, então o principal que precisamos entender é quando indicadores estão acima de zero, temos uma tendência de alta, quando o indicador está abaixo de zero, temos uma tendência de baixa. E aqui com as tendências, em princípio está tudo explicado, vejamos agora que sinais este indicador nos dá. Olha, para encontrar o sinal e o ponto de entrada, precisamos encontrar uma estrutura ondulatória. Devemos ter a primeira onda, aqui está o pico, e depois haver aqui a segunda onda, e está aqui o pico ou vértice. Condições obrigatórias para que essas ondas estejam acima da linha de zero, ou seja, aqui está a linha do meio, ambos os vértices estão acima de zero. Esse é o pré-requisito para que tenhamos uma diminuição no nosso oscilador para a linha zero. Vemos que esse primeiro vértice é maior que o segundo vértice nessa situação e temos um sinal aqui. Ou seja, quando vemos que o nosso indicador começa a cair, quando começa a aparecer a primeira coluna vermelha, entendemos que o indicador caiu. E isso significa que neste momento você e eu podemos entrar na posição de mercado para baixo. Ou seja, depois disso, no cruzamento da linha zero, temos uma tendência de baixa no mercado. Então, esse é o sinal para a compra. Mais uma vez, devemos ter dois topos. Todos esses topos devem estar ao longo do zero. E nisso, o primeiro topo é maior que o segundo. No indicador há uma tendência de baixa. Isso significa que essa tendência de baixa também será observada no gráfico. Então, agora vamos ao sinal de compra. Tudo é igual, mas pelo contrário. Estamos novamente procurando dois topos, mas agora temos zero aqui, até três topos. Olhamos onde estes topos estão localizados no gráfico e entendemos que temos uma tendência de alta no indicador. O que está aqui, como dizer, aqui. Portanto, esse ponto de entrada é o sinal de compra. Crescemos depois disso e neste ponto de entrada é o sinal de compra. Depois disso, crescemos até que o indicador cruze a linha zero. Mais ou menos, vou te explicar sobre os sinais de compra. Devemos ter dois vértices, com o primeiro vértice menor que o segundo. Para comprar, devemos ter essa tendência. Na hora de vender, devemos ter essa tendência. Tudo é muito simples aqui. Vamos consolidar nossa teoria na prática.
Então, amigos, vamos ao primeiro negócio para cima. Tudo o que tínhamos analisado. Vamos aproximar o gráfico um pouco mais e vamos ver a situação. Temos dois vértices, através desses dois vértices traçamos uma linha inclinada, ou seja, temos o primeiro vértice, que é menor que o segundo, e como o indicador está abaixo da linha zero, temos um sinal de compra. Aqui, por exemplo, nessa vela vamos comprar, e depois disso o gráfico deve crescer. E em princípio aqui tínhamos de entrar nesta vela e ter ganho há muito tempo, mas com base no fato de que a tendência de alta provavelmente continuará, faça uma negociação para cima nesta situação. O fato principal a lembrar é que pegamos no saldo e dividimos por exatamente 7 e, consequentemente, nossa oposta inicial, isso será apenas um sétimo do nosso saldo. Eu vou explicar isso porque mais tarde, mas eu tenho aqui no saldo $800 e não decidi que $100 seria a minha primeira aposta e já ganhamos o primeiro lucro. Então, seguimos aqui em frente. Então, amigos, estamos monitorando ativamente este gráfico e aqui existe a possibilidade de que um segundo vértice tenha formado. Então, eu entro na negociação para baixo. Vamos desenhar uma linha oblíqua aqui. Desenhamos do primeiro vértice ao segundo. E aqui temos duas colunas verdes. Depois disso, forma-se uma coluna vermelha. Foi formada em vermelho porque está abaixo do que a última coluna verde. Ou seja, nesta fase temos um vértice formado que deve deixar o nosso gráfico para baixo. Agora vamos voltar ao gerenciamento de risco e dinheiro. Divido meu depósito por 7, pois terei duas excelentes oportunidades de cobrir o meu negócio habitual. Ou seja, se tivéssemos um negócio agora, por exemplo, $100 fechados em menos, colocávamos o negócio para 200. Mais cedo ou mais tarde, nossa tendência começaria a cair e, por exemplo, o negócio de $200 cobriria a nossa primeira perda. O mesmo se aplica à segunda perda. Se nós tivermos uma perda de $200, colocamos a terceira negociação no valor de $400. E se somarmos 400 mais 200 mais 100, então temos $700. Então, de que o que eu estava falando, seu depósito deve ser 7 vezes mais do que a sua aposta inicial. Espero que neste vídeo eu consiga demonstrar o trabalho dessa estratégia, não só no gráfico, mas também matematicamente. Então assista este vídeo para ver exatamente como ela funciona. Então, amigos, veja o que está acontecendo aqui. Temos o segundo vértice formado, já que essa vela aqui não fecha acima do máximo anterior. Aqui também tudo é muito simples. Tivemos de escolher um par de moedas e não existem muitos exemplos deste tipo, mas acredite, esses sinais são os melhores do que sinais, por exemplo, de qualquer outros indicadores. Use este indicador, a gente pode usar de formas diferentes e vou demonstrar neste vídeo como ele é usado, mas o principal são dois vértices, ou seja, não basta ter dois vértices, aqui havia dois, aqui tivemos até dois ou três sinais. No terceiro sinal entramos, vemos que o mercado está começando a cair e esse negócio provavelmente nos trará lucros. Aqui vemos também que este vértice é menor que o primeiro vértice e, respectivamente, depois disso temos uma queda. Aqui a situação é semelhante, vemos que este vértice é menor que este vértice, então também há uma queda aqui, na qual podemos ganhar. É muito simples ganhar, mas o importante é não ter erros. Os erros podem ser bastante elementares, ou seja, você pode, por exemplo, ver aqui dois vértices, começar a negociar para baixo, esquecer completamente o fato de que o primeiro vértice, pelo contrário, deve ser maior que o segundo, ou seja, aqui tem uma linha inclinada se movendo aqui assim, por exemplo, aqui você decide entrar para baixo, mas no final nada está claro. Aqui, de alguma forma, o mercado ao contrário continua subindo. Na realidade, você entrou incorretamente. Sua inclinação deve ser assim. Analisamos um exemplo semelhante e quando o indicador Awesome Oscillator diminui, temos uma queda no mercado. Então, espero que tudo esteja claro, então seguimos em frente. Amigos, a seguinte situação de sinal pode se formar aqui. Fechamos. Aqui, nós estamos no nível 0. Vamos abrir uma negociação porque havia um sinal aqui também. Também temos dois vértices, aqui está o primeiro vértice, aqui está o
pequeno segundo vértice, uma linha inclinada, movendo-se para baixo. Portanto, aqui poderíamos, por exemplo, entrar numa negociação para baixo. Que seja um pouco tarde, mas também estamos entrando numa negociação para baixo, mas aqui temos um sinal um pouco diferente. Também podemos usar como sinal a interseção com a linha zero, ou seja, essa interseção quer dizer, ou por exemplo, essa interseção, isso na verdade também pode ser um sinal, mas precisa ser abordado com mais cuidado. Se prestamos atenção, temos um sinal vindo desta vela e fechamos o negócio para lucro só na segunda vela. Aqui temos o sinal de compra, mas aqui em princípio um sinal muito confiante, pois o mercado continua subindo. Ou seja, quando o nosso oscillator de cima para baixo cruza a linha zero, esse é um sinal de venda, e quando ao contrário temos um oscillator de baixo a cima cruzando a linha de zero, esse é um sinal de compra. Aqui eu tinha a mesma regra, ou seja, estamos prestes a cruzar essa linha zero, nosso indicador começou a desenhar velas para baixo, colunas, e como vemos o gráfico está caindo e provavelmente cairá para o nível mais próximo por um longo tempo. Então aqui já resolvemos essa situação, então seguimos em frente. Vamos com este par de moedas, como eu já disse, cruzamos a linha zero e recebemos um sinal de venda. Aí vem o cruzamento, o mercado está claro, foi para outra direção, mas este momento seria capaz de demonstrar o trabalho da estratégia matemática, então estamos abrindo uma outra negociação para cima. E como resultado, começa agora uma tendência de baixa. Lembramos os nossos primeiros minutos do vídeo, quando expliquei de quando o indicador está abaixo de zero e a tendência é uma tendência de baixa, tudo acima de zero é uma tendência de alta. Ou seja que se aqui olharmos novamente especificamente para o indicador, bem, vamos ver o que temos em geral. Primeira negociação, como esperado, é fechada em menos, mas a segunda negociação deve ser fechada em lucro, pois tem uma ligeira vantagem. E literalmente segundos até a conclusão, acho que tudo ficará bem e continuaremos buscando pelos nossos resultados. Então, gente, neste momento estamos recebendo sinais de venda. Aqui esperamos por um grande impulso verde e nesse impulso entro na venda. No momento em que as linhas cruzam o zero, foi aqui. Em geral, poderíamos ganhar dinheiro, mas vi esse gráfico um pouco tarde, então tudo que podemos fazer é esperar algum tipo de configuração para entrar na negociação. Ou seja, aqui temos, em princípio, mesmo se olharmos, temos um nível horizontal e podemos nos afastar dele, mesmo que estejamos negociando hoje apenas com o sinal de um indicador. Ou seja, não negociamos de acordo com a tendência e nem desenhamos níveis. Temos um resultado muito bom hoje, graças apenas aos sinais de um indicador. O negócio está prestes a ser fechado, quer dizer que hoje obtivemos resultados simplesmente incríveis. O nosso saldo aumenta em mais uma vez. E meio aqui está um negócio que fechamos um saldo de $300, mais ou menos 80%, fez literalmente em 20 minutos. Negociando absolutamente sem esforço, não violamos a gestão de risco de dinheiro e negociamos com absoluta calma e segurança. Então vamos para o próximo negócio para cima. Temos pelo menos dois sinais que nós rapidamente vamos analisar. Em primeiro lugar, temos um indicador descendente que tende para a linha zero, e em segundo lugar, temos interseções desta reta zero. Já são formadas as primeiras colunas acima dessa linha zero, então o mercado em princípio deve começar a crescer agora. Por esse motivo abrimos uma negociação para cima. Vamos ver aqui como acaba. Vamos abrir o período de tempo aqui de 5 segundos para deixar mais claro. Temos alguns segundos restantes. O negócio está fechado aqui sem problemas, então seguimos em frente. Então aqui estamos pegando o momento do sinal. Provavelmente nesta vela descendente vermelha, vamos abrir o negócio para cima. Aqui também é uma situação muito simples, a mesma do último negócio. Nós temos a tendência de baixa no indicador, no oscillator, e tende aqui para a linha zero, ou seja, existem vértices, cada um deles é menor que o anterior, ou seja, esse vértice é claramente menor que esse.
mais precisamente está mais próximo da linha zero, ou seja, entendemos que, em geral, a tendência de baixa no mercado está desaparecendo, mas como a tendência de baixa está desaparecendo, deve trazer aqui a tendência de alta para o mercado. Agora estamos observando essa tendência. Na verdade, todas as negociações acabam sendo extremamente bem-sucedidas. Isso, por um lado, é bom, mas se eu quisesse aqui totalmente demonstrar o trabalho da estratégia matemática para você. Bem, até agora está tudo ótimo e continuamos negociando. Então, estamos entrando numa outra negociação absolutamente idêntica às duas anteriores. Há também uma tendência de baixa em outros osciladores, aqui nos nossos osciladores. Isso significa que o nosso mercado deve subir. Ou seja, quando temos um oscilador se aproximando da linha zero, pressionando, isso significa que há uma mudança de tendência, ou seja, graças a este indicador ao longo deste vídeo, estamos pegando a inversão de tendência. Ou seja, agora, como podemos ver, também estamos indo muito bem. Temos uma vela crescendo, então se fechar verde, e aparentemente vai fechar verde, mais uma vez vamos ganhar um bom dinheiro. Em geral, neste vídeo, existe um grande número de exemplos de alta qualidade que foram demonstrados. Vamos concluir as últimas negociações finais e vamos resumir os resultados da nossa negociação de hoje. Aqui, como podemos ver, o segundo vértice está sendo formado novamente. Ao contrário, temos um sinal descendente, pois as colunas são formadas acima da linha zero e elas começam a declinar lentamente, ou seja, o vértice é formado quando uma vela de uma cor diferente é formada, ou esta coluna. Antes disso, o indicador estava crescendo e agora o indicador está caindo. E seguindo o indicador, o mercado continuará em queda. Na verdade, tudo bem se a queda não acontecer de imediato. Temos aqui uma situação controversa, mas mesmo apesar disso, o negócio fecha aqui em lucro. E os meus 4 negócios finais fecharam todos em lucro. Acho que também é possível continuar negociando aqui para baixo. Já formamos uma tendência de baixa bastante clara. Aqui o indicador continua caindo, então vamos observar a última sessão final de negociação e vamos resumir os resultados. É disso que eu estava falando, continuamos negociando. Desta vez, faço o negócio no valor de $200, porque se fechar aqui em lucro, então cobriremos o prejuízo anterior e ganharemos um pouco mais em cima. Amigos, se você deseja receber sinais para um indicador semelhante ou, em geral, para qualquer uma das minhas estratégias, não se esqueça que eu tenho um canal no Telegram, no qual publico recomendações de negociações gratuitas todos os dias. Você pode ganhar dinheiro seguindo o link do comentário fixado e, claro, se inscrever no canal. Eu acredito que o objetivo do vídeo de hoje foi cumprido. Aqui fizemos 2 vezes o depósito inicial e, ao mesmo tempo, não arriscamos. Nossas negociações foram pequenas em relação ao nosso saldo. O trading aqui foi conservativo e, no entanto, conseguimos um resultado fenomenal. Então, eu desejo a todos sucesso e até breve. Adeus!